O torcedor do Flamengo está com a cabeça desse tamanho, preocupado, angustiado. O clube perdeu o seu principal jogador, o artilheiro Pedro, que só volta a jogar em 2025. O Tite tem uma dor de cabeça também muito grande. Como montar essa equipe sem o seu artilheiro? Como ele vai fazer para essa equipe jogar bem na ausência do camisa 9? Eu vou nesse vídeo de hoje dar a minha humilde sugestão e já aviso que eu vou fugir um pouquinho do óbvio, hein? E aí, vamos falar de tática? Recentemente, o Flamengo já passou um período sem o Pedro, ele teve uma lesão muscular. No primeiro momento, o Tite usou o Gabigol. A partida em que o Pedro se machucou, na vitória por 2-0 contra o Bolívar, o Gabigol entra na vaga do Pedro e também se machuca. No jogo seguinte, o Carlinhos entrou lá contra o Bolívar para fazer pivô, para tentar vencer nas bolas aéreas. E depois o Bruno Henrique assumiu essa vaga. A gente está vendo aqui a escalação do jogo contra o Bragantino, com o Bruno Henrique no comando do ataque, com o Michael, inclusive, que estreou e fez gol nessa partida. Depois, contra o Bahia, duas mudanças, o De La Cruz entrando, o Luiz Araújo indo lá para o lado esquerdo, o Michael saiu, começa na reserva, depois até entra e se machuca também, né? Mas o Bruno Henrique foi o cara que assumiu o comando do ataque aí e ficou como esse 9 de mobilidade. O 9 de ruptura não é bem um falso 9, é diferente e eu vou explicar inclusive isso para vocês nesse vídeo de hoje. Tem muita gente usando a terminologia de falso 9 de uma maneira bem errada, tá? Então vou aproveitar também para falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. O que o Tite pode fazer mexendo o menos possível, sendo bem conservador? Pode simplesmente manter o Bruno Henrique ali. Tem algumas mudanças para esse jogo contra o Bahia da volta, porque o Tite vai ter alguns problemas de lesão, como sempre, né? Jogadores voltando de data FIFA, talvez não estejam aptos, então pode ser que ele tenha Wesley, pode ser que ele tenha Alan. Não vamos se ater muito a essas mudanças, não. Vamos olhar mais ali para o comando do ataque, que é o foco do vídeo de hoje. Então, a opção mais conservadora é simplesmente colocar o Arrascaeta ali, que deve estar apto para jogar contra o Bahia no Maracanã na quinta-feira que vem, e manter o Bruno Henrique no comando do ataque. Qual seria uma segunda opção? Seria colocar o Gabriel. Para colocar o Gabriel, para mim faria sentido ele colocar o Gerson no corredor central como volante e jogar o Bruno Henrique para a ponta, o Luiz Araújo vem para outra ponta, o Arrasca continua ali na sua posição tradicional como camisa 10, e o Gabigol vem ser também esse cara no comando do ataque, assim como o BH, um 9 de mobilidade, um 9 de ruptura e não um falso 9. E agora eu vou dizer para vocês o que eu faria, mas não pensando no jogo contra o Bahia, tá? Eu vou até ser contraditório, eu sei. No vídeo de ontem eu falei que não fazia sentido pensar o Flamengo de uma forma mais abrangente e a médio prazo ou a longo prazo, porque é jogo a jogo. Mas eu vou me contradizer, vou me permitir ser contraditório e aqui eu vou olhar para um quadro mais amplo e com os jogadores à disposição. A gente sabe que nem sempre todos estão à disposição, o Flamengo vive muitas lesões, mas vou projetar aqui com mais jogadores à disposição e não focar só no jogo do Bahia, porque senão vai ficar muito restrito para poder fazer um exercício aqui mais amplo. Perfeito? Então, vamos olhar aqui para o que eu faria com esse Flamengo agora sem Pedro. Eu faria isso aqui. Eu jogaria com Rossi, Varela, Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar e Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Gonçalo Plata e Arrascaeta. Essa não é a minha única opção, tá? É uma opção que me agrada, eu vou falar de uma opção que me agrada talvez ainda mais daqui a pouquinho. Mas essa aqui tá longe de ser uma opção ruim, uma opção interessante, eu vou explicar para vocês por quê. Por que o Arrascaeta é falso 9, Bruno Henrique e Gabigol não são? Porque falso 9, gente, é um 9 que vem jogar de 10. Ele vai encontrar esse entrelinhas para depois fazer o jogo andar e distribuir a jogada. O Arrasca é um 10, então ele parte de um posicionamento mais adiantado para depois achar o entrelinhas, recuar para achar o entrelinhas e aí fazer o jogo andar, achar passe, enfim, jogar como um 10. O 10, ele vê o jogo de frente e ele vai avançar para achar o entrelinhas. Essa é a diferença. Então, para o cara jogar de falso 9, ele tem que ter o mínimo cacuete de 10. Não é o caso nem do Bruno Henrique e nem do Gabriel Barbosa. Eles são, como eu já falei, 9 de mobilidade, 9 que se mexem, ou também dá para chamar de 9 de ruptura, porque eles são caras que fazem muito facão e vão buscar muito as costas da última linha. Então, a Arrasca de falso 9 é sim uma opção muito interessante. Se o Tite quiser manter essa plataforma de 4-2-3-1, é interessante também ter o Bruno Henrique e o Gonçalo Plata. Por quê? Eu vou explicar para vocês agora. Quando o Arrascaeta baixar no entrelinhas, baixar para gerar o jogo aqui nas costas do volante,
entre os volantes e os zagueiros, né, na famosa região do entrelinhas, ele vai libertar um espaço nas costas dele. E aí, ele e o Luiz Araújo no corredor central faz mais sentido porque o Luiz Araújo, ele é um ponta, mas ele não é um ponta de atacar tanto espaço. O Luiz Araújo é um cara mais de fazer esse passe na profundidade. Você vai ver o Luiz Araújo atacando espaço? Vai, mas não é o forte dele. Ele é um cara mais de bola no pé. Quem é forte de atacar espaço? Quem é forte do famoso facão nesse time do Flamengo? Bruno Henrique, Michael, Gonçalo Plata e o Gerson também. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Gerson já já. O Michael está fora de combate, então eu não estou colocando nessa análise agora. Com o Bruno Henrique e o Gonçalo Plata, um em cada ponta, a possibilidade de você ter jogadores que vão atacar mais rápido e melhor esse espaço que o Arrasca liberta quando ele baixa em apoio é muito maior. Então, quando o Arrasca baixar, você vai ter esses caras fazendo aqui esse movimento e recebendo esses passes de Arrascaeta e de Luiz Araújo. Então, tem um encaixe muito bom, muito interessante aí. E na hora de marcar, bloco médio, bloco baixo, como é que esse time se comportaria? Se comportaria dessa forma aqui, os dois pontas baixando, nenhum mistério, nenhuma mudança radical, um ponta baixa de um lado, Bruno Henrique lá pelo lado esquerdo, o Gonçalo Plata baixa pelo lado direito, e aí você tem Arrascaeta e Luiz Araújo marcando mais à frente. Como é que seria o bloco alto dessa equipe? Vamos olhar agora. Arrascaeta e Luiz Araújo mais adiantados, uma linha de 3 com Bruno Henrique, Gerson e Plata, o Pulgar um pouquinho mais atrás, nesse 4-1-3-2 que o Flamengo já vem aplicando aí desde o início desse ano. Agora a gente vai olhar para uma outra possibilidade, que é a possibilidade com o De La Cruz em campo. A gente sabe que o De La Cruz é titular, então tem que pensar num cenário com o De La Cruz. Dá para colocar o De La Cruz ali como volante, como ele vem jogando ao lado do Pulgar, e o Gerson aberto? Dá, funciona. Por quê? Já até dei um spoiler agora há pouco. Porque o Gerson também é um cara que sabe atacar espaço. Quando a Arrasca baixar aqui, você vai ter Bruno Henrique e Gerson, e o Bruno Henrique vai atacar espaço e o Gerson também. Ele também é um cara que tem muita leitura de fazer esse movimento aqui. Mais do que o Cebolinha, por exemplo, mais do que o Luiz Araújo também. Então, dá para funcionar sim o Gerson aqui aberto, construindo, trabalhando um jogo mais associativo também, trabalhando mais por dentro, mas quando for necessário, também atacando espaço, porque ele também tem uma leitura muito boa, é veloz, tem explosão e chega nas costas do adversário muito bem. Pausa rápida para a gente poder falar aqui de uma coisa muito importante. Já deixou o like? Deixa o like aí no vídeo. Está gostando da análise? Então deixa o like. Se inscreve no canal, que é muito importante também, e vira membro do canal falando de tática. Quando você vira membro do canal falando de tática, você pode ter acesso à transmissão tática que eu faço para os membros. O que acontece na transmissão tática? Eu mando para vocês, durante os jogos do Flamengo, áudios em tempo real, minuto a minuto, explicando tudo o que está acontecendo taticamente. É como se fosse um campinho desse aqui, só que eu explicando ali nos áudios, dizendo o que o Flamengo pode fazer para melhorar, o que está acontecendo exatamente nas partidas. Eu tenho certeza que você, que gosta de tática, que está aqui no canal falando de tática, vai gostar desse conteúdo. Então, clica aqui, ó, aqui em Seja Membro e vem para o nosso clube de membros que você não vai se arrepender. Tem também o nosso grupo de WhatsApp comigo, com os outros membros todos, que a gente troca lá sobre Flamengo, sobre tática, sobre futebol. É muito maneiro. Então, vem logo, não perde tempo. Vamos seguir com a análise. Para quem está com saudade de 2002 e fica lembrando do Losango, vamos falar aqui do Losango também. O Losango tem seus prós e seus contras, vamos falar um pouquinho sobre isso. É legal ter o Losango porque o De La Cruz e o Gerson são dois jogadores que rendem muito bem nesse formato de tripé, um pouco mais avançados, com um camisa 5 mais recuado. Então, ajuda bastante para que eles rendam melhor. O Arrascaeta também funciona como esse 10 aqui distribuindo o jogo, e você tem Bruno Henrique e Luiz Araújo mais adiantado. Você pode ter o Plata também, mas a princípio, Bruno Henrique e Luiz Araújo, tá? E aí, gente, na hora de marcar, é que é o problema. Como é que o Dorival marcava? Desse jeito aqui eu tô mostrando para vocês, esse 4-3-1-2. Ele mantinha o losango na hora de marcar. Só que em 2022 o Flamengo tinha dois volantes muito caçadores, o Thiago Maia e especialmente o João Gomes, saíam para caçar, cobriam muito o campo. E esse Flamengo 2024 não tem esses caras. O De La Cruz até é um cara que cobre tanto campo assim, mas não dá nem para comparar a capacidade que ele tem de desarmar, de se impor fisicamente, do que tinham João Gomes e Thiago Maia. Então é uma trinca aí que não consegue segurar essa onda de ter só três aí. E aí fica um negócio arriscado, porque essa região do campo aqui, ó, que eu estou marcando, fica muito vulnerável. É uma região muito grande do campo sem ninguém. Então exige que os atletas que marcam nessa linha saltem muita pressão, cubram muito campo. Não é o caso desses jogadores aí do Flamengo, tá? Bom, vamos seguir aqui com a análise e vou mostrar agora para vocês a formação que a princípio é a que mais me agrada. Essa aqui do 4-3-3. Você tem De La Cruz e Gerson, de novo trabalhando como dois camisas 8. Nesse tripé eles funcionam muito bem aí. Você tem de novo o Arrascaeta fazendo esse falso 9. E você tem os pontas já até um pouquinho mais fechados. O time está mais aproximado.
O 4-3-3, gente, apesar de muita gente ter ódio por esse sistema, porque é o sistema dos pontinhas, na verdade não é o sistema que estabelece o time para jogar mal, se não vai. É como você aplica ele, é como você vai fazer esse time jogar a partir do sistema. Você pode ter um 4-4-2 que o time não joga nada. Você pode ter um 4-3-3 que o time consegue jogar por dentro também, jogar por fora. É uma questão de saber aplicar, gerar as dinâmicas, como é que esse time vai progredir. Então, não dá para ter ódio a nenhum tipo de sistema, né? Isso é uma coisa assim boba, é boba, tá? Bom, vamos seguir. O Arrasca vai baixar, como a gente já sabe, para esse entrelinhas, para gerar dúvida no zagueiro, no volante. O zagueiro não sabe se persegue ele, o volante fica ali com ele nas costas, e aí é sempre aquela dúvida. E o Arrasca é um cara que trabalha muito, muito bem entre linhas e se desmarca também entre linhas. E aí, quando ele liberta esse espaço nas costas dele, todo mundo pode atacar esse espaço. Mais de um por vez? Sim, mas aqui eu estou mostrando que o Bruno Henrique pode atacar esse espaço. Quem pode atacar também é o Luiz Araújo, apesar de não ser o forte dele, como eu já falei. Ele também pode atacar, também tem essa possibilidade. E com Dela Cruz e Gerson, um pouco mais adiantado no campo de jogo, em aliados, você também pode revezar esses dois, como também possíveis jogadores que podem atacar esse espaço que o Arrasca liberta. Você faz uma tabela ali e progride. O De La Cruz, especialmente, é um cara que gosta de tabelar e atacar o espaço. Então também tem essa possibilidade do De La Cruz atacar esse espaço, assim como também tem do Gerson, que, como eu já falei para vocês, é um cara que gosta de atacar espaço. Jogou muito bem assim, atacando espaço com o São Paulo no Olympique. Jogou muito bem assim com o São Paulo ano passado, também no Flamengo, atacando espaço. Bom, como é que esse time marcaria? 4-4-2, bloco médio, bloco baixo, né? Com o Bruno Henrique e a Arrascaeta mais adiantados. Olha só como é que esse sistema é mais equilibrado que os demais. Olha só esse lado esquerdo, como é que tá forte. De La Cruz, que é um cara que marca bem, que salta a pressão, que cobre bastante campo, com o Pulgar mais posicionado, mas também com a capacidade dele de marcação, que tem muita noção de fechar espaço. Você tem o Alexandre, que é um bom defensor, você tem o Léo Pereira. Do lado direito, também muito forte, esse outro quadrado aqui, Ortiz, com Gerson, com Varela, com Luiz Araújo, 4 caras que defendem bem, né? Então você tem ali um complemento muito interessante de características na hora de defender. E o Bruno Henrique e o Arrascaeta mais liberados até para contra-atacar, até para potencializar a transição ofensiva do Flamengo. Quando roubou essa bola, dá neles, especialmente no Arrascaeta, que depois já pode achar o Bruno Henrique na profundidade e o Flamengo pode também fazer gol de contra-ataque nessa dinâmica aí. Como é que seria a estrutura de bloco alto do Flamengo? Vamos olhar aqui agora. O Gerson mais centralizado, por trás do Bruno Henrique e do Arrascaeta. Nessa linha de 3 aqui com De La Cruz, Gerson e Luiz Araújo, o Pulgar ali fazendo o papel que lhe é mais comum, mais atrás ali nesse 4-1-3-2 que a gente já conhece também do bloco alto. Agora eu quero falar sobre esses dois caras aí que estão em amarelo, Alcaraz e Plata. Eu imagino que eles vão entrar bastante, que eu vejo muita margem para eles jogarem, porque eu acho que eles vão se adaptar muito bem, vão se enquadrar muito bem, podem encaixar muito bem nesse sistema, com essa capacidade que eles têm de atacar esse espaço às costas do adversário. Então, estou destacando os dois aí, e aí, mais uma vez, é importante lembrar, né, essa característica que eles têm de atacar espaço. O Alcaraz é um cara que ataca muito espaço, tabelando assim como o De La Cruz. Ele até se autodefiniu na apresentação dele ontem, lá no Ninho do Urubu, como um cara parecido com o De La Cruz por conta disso. Posso apostar com vocês que é por conta disso. Também pela questão do sem bola, que ele é intenso, mas ele gosta de tabelar. Faz um passe progressivo e vai buscar já atacar o espaço. Então, ele pode se enquadrar muito bem nesse 4-3-3 por causa disso. Tabelou, achou o espaço. E o Plata eu já mostrei, né? Um cara que vai buscar muito facão, ele tem um facão muito forte, tem explosão, tem velocidade, tem leitura para fazer o facão no timing certo. Então ele também pode se encaixar muito bem aí nesse 4-3-3. E aqui, destacando mais uma vez o Alcaraz, que é o meu favorito para ser o falso 9 na ausência do Arrascaeta. Aí você tem o De La Cruz aqui no meio, com o Gerson, sem o Arrascaeta, que também é um cara que volta e meia está fora do time, né? Tem problemas físicos com constância. O meu favorito hoje para ocupar essa vaga de falso 9, quando o Arrascaeta eventualmente não estiver disponível, é o Alcaraz. Porque, na minha visão, o Alcaraz, depois do Arrascaeta, é o cara mais capaz de interpretar essa função de forma mais eficiente. Por quê? Para jogar de falso 9, você tem que se desmarcar muito bem entre linhas. Você tem que ter um entendimento de se desmarcar, se desmarque, para você achar as costas do volante muito apurado. Achar o ponto cego do volante, para quando ele olhar para frente, perder você de visão, você se deslocar, e quando ele for olhar de novo, você já está livre de novo e já vai receber essa bola. O Arrascaeta e o Alcaraz são os dois caras mais capazes de achar esse desmarque entre linhas. E mais do que isso, quando recebem essa bola no entre linhas, também são os caras mais capazes de achar o passe na profundidade. O Arrascaeta com o passe cavado que ele tem, a finalização, os dois também batem bem na bola. São os caras mais capazes também de trabalhar com bola entre linhas. O meu terceiro na lista de favoritos para fazer essa função de falso 9 é o Lohan. O Lohan sustenta bem o pivô, é forte,
também trabalha entre linhas, não com a mesma desenvoltura do Arrasca e do Alcaraz, também não tem a mesma capacidade de se desmarcar que o Arrasca e o Alcaraz, mas pode exercer bem a função. O Gerson também pode fazer? Claro que pode. Sustenta bem no pivô, também pode desempenhar ali, mas não gosto tanto assim do Gerson entre linhas. Ele não se sente tão confortável ali, ele precisa de um pouquinho mais de tempo, olhar mais o jogo de frente para depois atacar espaço. Não é uma região que eu gosto muito de ver o Gerson. Então, o Gerson jogando de falso 9 ali, ele vai ficar muito restrito a sustentar esse pivô, mas depois ele vai ficar só carimbando a bola para trás, e aí é pouco. Você tem que ter capacidade de girar no próprio eixo para poder clarear uma jogada, né? E depois achar esse espaço em profundidade. O Gerson também não tem tanto espaço em profundidade. Até quando ele joga aberto ali com o Wesley, eu fico cobrando que ele dê mais espaço para o Wesley quando o Wesley ultrapassa. Então, não é o ideal para mim. Pode fazer, dá para quebrar um galho, mas está no quarto lugar ali da minha lista de falso 9, com o Lohan em terceiro. Mas também é importante lembrar que o Lohan não está se ajudando muito também, né? Sem bola do Lohan está muito abaixo, ele não está desempenhando muito bem. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da audiência de sempre. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vira membro do canal Falando de Tática. Até o próximo vídeo. Abração. Eu fui.